Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai trabalhar aí diferença de potencial, que a gente determina como voltagem, corrente, e eu vou apresentar para você como essa diferença de potencial e essa corrente, ela percorre um circuito, beleza? Então só dando uma revisada aí em alguns pontos, o que seria a diferença de potencial? Nada mais é você pegar aqui e o próprio nome fala, né? Quando você fala de diferença, você está falando de subtração. Então, diferença nada mais é do que subtração. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela tem de sair do polo negativo e ir até o polo positivo. E a definição dela é a quantidade de carga que se movimenta num circuito num determinado intervalo de tempo. Um exemplo aí. Quando se coloca uma pilha, por exemplo, para medir a voltagem, ou num voltímetro, né? Então, o que quer dizer isso aqui? O valor apresentado, ele vai ser de 1,5 volts. O que quer dizer esse 1,5? Que a diferença entre os dois polos, ou o polo, certo? Positivo e o polo negativo, ou vice-versa, vai ser de 1,5 volts, beleza? Então, o que está dizendo aqui? A diferença de potencial entre os polos é 1,5 volts. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai olhar vários circuitos agora, e esses circuitos, eles vão mostrar para a gente como que utiliza-se a voltagem e a tensão nesses determinados circuitos. Então eu tenho aqui, eu trouxe para vocês dois tipos de circuitos. Primeiro, um circuito mais simples, chamado de circuito em série. Por que ele é em série? Só para a gente entender como é que funciona. Eu tenho apenas um caminho que a minha corrente, que se encontra em laranja aqui, ela vai percorrer, beleza? Então, essa mesma corrente que saiu do gerador, no caso uma pilha ou uma bateria, ela passa por um motor, passa por essa lâmpada e depois ela retorna no outro polo, beleza? Então, para um circuito em série, como que é ligado aí, né, o voltímetro num circuito em série? Então eu vou pegar geralmente o voltímetro ele tem dois fios. Eu vou pegar um fio, vou colocar na extremidade da bateria, vou pegar um fio, vou colocar na extremidade da bateria, beleza? Se eu quisesse medir somente a lâmpada, então eu pegaria o fio, colocaria numa extremidade e na outra da lâmpada. Então a gente liga o voltímetro que a gente fala em paralelo com o circuito. Em série. Beleza? Então, qualquer peça que eu quisesse aqui, vamos supor que essas duas canetas, né? Elas são os fios. Se eu quisesse medir a voltagem aqui só que passa no motor, então eu chego aqui, um de cada lado, e aí eu tenho o resultado. Se eu quiser medir a voltagem só da lâmpada, um de cada lado. Se eu quiser medir de todo o circuito, é só colocar aqui, né, na entrada e na saída da bateria. E aí eu vou ter, certo? Tá, tudo bem, Ronaldo, consegui entender. Mas e o amperímetro? Bom, já o amperímetro, eu já tenho um ponto de vista um pouco diferente. O amperímetro, para a gente entender como é que funciona, ele possui uma resistência dentro dele, e essa resistência é variável, de modo que você faça com que
toda essa corrente, em vez dela passar por esse pedaço aqui da lâmpada, certo? A corrente ela deixa de passar nesse caminho e ela começa a passar pelo amperímetro. É como se eu inutilizasse essa lâmpada aqui e toda a corrente passasse. E aí eu vou ter o valor da corrente que percorre meu circuito, beleza? Então, para o amperímetro, a gente liga ele em série. Beleza? Então, lembrando, se eu quiser medir a corrente, simplesmente a corrente eu ligar em um ponto, e aí ela vai, a tendência da corrente é passar pelo amperímetro e descartar esse meio aqui, tudo bem? Tá, consegui entender. Agora vamos para um outro tipo de circuito, que a gente fala que é um circuito um pouco mais complexo, né? Que é o circuito em paralelo. Certo? Por que a gente fala em paralelo? Porque essas duas lâmpadas, elas estão em paralelo aqui. E nesse caso eu não tenho essa condição. Por quê? Aqui eu tenho uma saída de corrente, certo? E quando ela chegar nesse ponto aqui, certo? Essa corrente ela vai dividir em duas partes. Então eu vou ter aqui I sobre 2 e aqui I sobre 3. Ah, e se tivesse 3 caminhos? Dividiria em 3 partes. 4 caminhos, 4 partes e assim sucessivamente. E aqui I sobre 2, certo? Então aqui eu vou ter que, novamente, essas duas metades vão se tornar aqui depois um I normal, beleza? E assim fechando o caminho. Entendi, Ronaldo? Consegui compreender. Mas como que eu vou fazer para medir a tensão, certo? E a corrente. Vamos lá, então. Como que eu faço para medir a corrente? Para eu medir a corrente, simplesmente, como eu falei para vocês, eu vou pegar meu voltímetro, meu amperímetro, né? E eu vou colocar ele aqui, de modo que a corrente, essa metade da corrente, né, esse I sobre 2, ele caminhe e passe pelo meu amperímetro, me disponibilizando carga. Se eu ligasse ele de cada lado para ver a corrente que passa nessa lâmpada, eu apagaria essa lâmpada, porque a tendência é eu não ter a corrente elétrica passando nesse caminho. Então, para o circuito em paralelo, então, se eu for medir a voltagem, né, a voltagem em qualquer ponto aqui, ela vai ser 10 volts, beleza? E a corrente? Bom, se vocês perceberem aqui, a corrente, ela estava aí, dividiu aqui em duas partes, né? Então, por quê? Porque eu tenho 2 caminhos para ela passar. Se eu tenho 2 caminhos, a corrente ela vai dividir em 2 partes. Logo, a corrente se divide. Então, vamos lá. Só para a gente entender como é que ocorre. No circuito em série, a voltagem se divide em determinados pontos. Por quê? Estão todos os pontos no fio aí, no caminho, beleza? E a corrente não se altera, porque essa corrente ela só tem um caminho para passar. Tudo bem? Agora, no circuito em paralelo, a voltagem ela não se altera. Já a corrente, ela tem que dividir, porque ela tem vários caminhos para ser passado, beleza? Esse tipo de circuito em paralelo é utilizado muito em casa. E aí você tem aí do próprio circuito em paralelo,
que se eu inutilizar esse caminho aqui, ou apagar essa lâmpada, essa aqui continua acesa, beleza? Mais para frente a gente vai ter aí uma junção dos dois circuitos, que a gente fala de circuito misto. E aí, nesse circuito misto, a gente também tem situações em série, situações em paralelo, porém, tudo isso num circuito só. E aí a gente vê como funciona, beleza? Qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, tenta entrar em contato, que aí a gente vai sanando aí, e aí a gente consegue entender como que vai funcionar aí um circuito em série, um circuito em paralelo e um circuito misto, dependendo da situação, beleza? Pessoal, muito obrigado.